Olá, eu sou a Gildete. A minha apresentação é vou apresentar o meu estágio sobre o fenômeno religioso. Esse fenômeno religioso acontece no deserto, na montanha, no litoral e na floresta. Então, nós vamos falar sobre o fenômeno religioso em cada um destes lugares. O fenômeno religioso do deserto é muito importante, que começa ali com a lei sobre Abraão no deserto, e dali, através desse fenômeno religioso do deserto, ele passa para a montanha, ele vai até o litoral, ele vai para as florestas, ele passa a ser um fenômeno religioso com relação à geografia, e aí ele vai se estendendo. Tudo dá origem, através desse fenômeno religioso, através de Abraão, né? Através de Abraão nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo, nós temos a religião do islamismo, através da manifestação religiosa que veio através de Abraão, né? Então, nessa apresentação aqui, nós vamos falar sobre o fenômeno religioso. É aquilo que parece, que se apresenta, que se manifesta. O fenômeno religioso pode ser expressão, ele pode ser uma busca, ou um autêntico relacionamento com o transcendente. E esse transcendente, para nós seres humanos mortais, significa Deus. Então, tratar do fenômeno religioso não é uma tarefa fácil, sendo possível trilhar caminhos diferentes, proposto por diversos antropólogos. Desde a antiguidade, o homem vem se perguntando, analisando e estudando de onde a gente veio, para onde a gente vai. A ciência explica que nós viemos do Big Bang. Segundo o livro de Gênesis, Deus fez o homem do pó da terra. Então, há necessidade dos seres humanos ficarem questionando sobre a sua existência, a sua origem, de onde a gente veio, para onde a gente vai, existe vida depois da morte? Então, são os porquês, as interrogações. Então, explicar o fenômeno religioso é algo que não é fácil. E ele está relacionado a diversos estudos, né? Que é a ciência humana especializada, como a antropologia, a sociologia, a história, a psicologia, e muitos investigadores vêm tentando explicar esse fenômeno religioso de maneira, ou a grosso modo, e definindo o que é religião. Da melhor maneira, a ciência tenta explicar esse fenômeno. Na sociedade primitiva e também nas grandes civilizações antigas, a manifestação do sagrado era algo muito importante para continuar a existência do ser humano. Isto é, da ação dos deuses ou de um Deus único. Depende da religião. Então, dependia se vai adorar vários deuses, através de imagem, através de estatueta, como iria fazer essa adoração, ou se adorar a Deus único, né, que é o transcendente. Então, isso no mundo é o que provoca a reunião e a agregação dos indivíduos que procura transcender as respostas para problemas tais como a morte. Como explicar a morte, né? Não se explica, ela simplesmente
acontece. Isso deriva basicamente de toda uma estrutura social. A morte, ela pode ser pelo decorrer dos anos, que nós somos ser finito, temos fim. A morte, ela pode vir de maneira abreviada e outros fatores. Então, o homem começa a se questionar sobre esse fenômeno religioso, para onde vamos, né? Então, a manifestação do fenômeno religioso é um caminho finito, que tem infinitura, onde eu já mencionei. Nós somos limitados e Deus é infinito. A religião é solidificada através da nossa geração, por amadurecimento, da relação com o transcendente. Essa relação nos leva a uma realidade metafísica, para posteriormente compreendemos nossa realidade física e humana limitada, porque somos seres limitados. Mas somos limitados, mas nossa ação nos torna ilimitadas, quando deixamos fruto da nossa existência. Quando praticamos algo bom, e este algo bom vai ajudar alguém a lá na frente, então isso se coloca em prática. Então, por exemplo, alguém que inventou algo bom, né? Hoje nós falamos do que está acontecendo sobre a pandemia, e alguém fez algo bom, como a descoberta da vacina. Isso deixou fruto do estudo, do conhecimento, e isso foi passado, e as pessoas captaram esses valores e agregaram esses valores, dando novo sentido ao seu existir. Então, esses valores foram captados e foram aperfeiçoados para que a humanidade continue existindo. A manifestação religiosa, ela é bem interessante, porque ela está presente em tudo na sociedade, tanto na política, como numa sociedade que mais na frente ali eu vou explicar, né, que a manifestação religiosa, ela está presente tudo no nosso dia a dia. Então, aqui tá escrita: a pessoa humana é um ser finito chamado ao infinito. A religiosidade desperta nos seres humanos uma atitude dinâmica de busca e realização do sentido de sua vida, de sua existência, e a abertura ao transcendente de Deus, né? Então, a gente está sempre nessa busca, nessa dinâmica. Para onde eu vou? De onde eu vim? São respostas do porquê. Então, aqui nós vamos ver que o fenômeno religioso das regiões geográficas, ele nasce lá nas montanhas, e ele começa a se descer, ele começa a ir para as regiões geográficas. O fenômeno religioso é a ideia de transcendente. As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pela história vivida pelos povos, né? Então, os povos antigos vão contar a história do que aconteceu no passado, para que essas histórias permaneçam vivas até hoje. Então, esse fenômeno, ele vai para a roça, da roça para a zona rural, ele passa para as zonas urbanas e para as grandes metrópoles, e ela se estabelece até hoje. Então, esse fenômeno religioso geográfico, como é que ele vai se manifestar no Oriente? Ele vai se manifestar através da apresentação de pessoas, de animais, na natureza e no universo. Então, cada um acredita num Deus diferente. Como essa manifestação religiosa vai se manifestar para cada pessoa? Uma acredita numa outra pessoa, então acredita que aquela pessoa seja um santo, que vai fazer uma benfeitoria para elas. Outros vão acreditar nos animais, que através da manifestação,
se ele pedir tal coisa a determinado animais, ele vai conseguir essa graça. Outros acham que indo ao meio à natureza, fazendo seus rituais e mitos dentro, às margens, no meio à natureza, vai acontecer uma resposta daquilo que ele quer. Outros acham que vem do universo a sua resposta, que a energia positiva que é lançada ao universo, ela pode retornar até você em várias formas. Então, cada um manifesta a sua transcendência de maneira expressiva, como acha que melhor manifestado essa transcendência. Então, aqui, quando o fenômeno religioso, que ele se manifesta no deserto, essa manifestação vai acontecer devido a alguns fatores, que devido à dureza da vida cotidiana, ali faltava-se vegetação no deserto, tinha escassez de comida, o medo dos animais, a imagem dos tempos antigos, a manifestação religiosa permanece nos dias atuais, tá? Então, é um meio de manifestação da religião. Então, aqui, nós vamos ver ainda esse fenômeno religioso no deserto, que se manifesta até hoje. Aqui nós podemos ver o judaísmo, o cristianismo, como eu já falei, e o islamismo, né? Como já foi dito antes, no início, que essa manifestação aconteceu devido às religiões citadas, através de a lei, religiões abrâmicas, né, que tudo começa com Abraão ali no deserto. Então, a gente pode ver até hoje a manifestação religiosa através da religião abrâmica. Então, foram se desenvolvendo entre essas religiões, passou a ser as principais religiões do mundo, e ela é organizada com maior envergadura teológica. É uma manifestação religiosa que tem base, que está ali solidificada, que não, a envergadura dela é muito forte. Então, nós vamos falar aqui da manifestação religiosa nas montanhas. O que acontece nas montanhas para que aconteça essa manifestação? Então, a manifestação religiosa nas montanhas é um fenômeno que é um modo também de sobrevivência nas montanhas, porque esse modo de sobrevivência vai depender muito dos rebanhos, como o gado, a ovelha, o cultivo de algumas árvores que dê frutos. Essas regiões privilegiam o aspecto romântico nas relações humanas, o sol e a lua, que brilha soberanamente, eles se ocultam entre as montanhas e assemelha-se aos amantes em jogos eróticos. Então, eles pensavam assim, que eles acreditavam que isso tudo ocorria essa manifestação religiosa devido ao erotismo do Sol e da Lua. Hoje nós sabemos que o Sol, a Terra gira em torno do Sol, ao lado que, no período da manhã, recebe-se a luz solar, vai refletir sobre a Terra, e como ela gira em torno do seu próprio eixo, há momentos que a Terra não está recebendo mais os raios solares e começa a presença, a gente começa a observar a presença da Lua. E a Lua, por sua vez, recebe a luz solar que reflete sobre ela, que é refletida para a Terra. Então, eles, no passado, eles achavam que era esse cultivo de gado, de rebanho, de frutas, acontecia devido
o erotismo do Sol e da Lua. Hoje nós sabemos que não, mas ainda há o manifesto dessa religião, que nós temos que compreender e entender o fenômeno religioso de cada pessoa. Então, no próximo que nós vamos falar é sobre o fenômeno religioso no litoral. Ele está presente até hoje. Aqui podemos ver uma imagem das oferendas que são feitas do fenômeno religioso no litoral, oferecida abundância de alimento, que era obtida desde que fosse ultrapassado os perigos do mar. Então, quando o homem ia para o mar, ele fazia todo o seu ritual, para poder ele ter uma grande quantidade de cardumes de peixe. Ele também pedia para que não tivesse ondas gigantes, que o mar não tivesse bravio. E é uma cultura, uma manifestação religiosa que pendura até nos dias de hoje. Então, aqui nós vamos ver que o fenômeno religioso no litoral, os povos antigos, eles também invocavam continuamente as divindades, na esperança de ter suas redes fartas de cardume. Eles também esperavam retorno para sua casa com saúde, porque muitas pessoas em alto mar, no passado, como os portugueses, vieram para o Brasil, que muitos morreram pela falta da vitamina C. Então, tudo isso era pedido, era um manifesto para ele. Em Portugal é comum a imagem de Dom Sebastião, né, como um protetor. Então, aqui, eles também pediam pelos que ficavam na terra, ou sugeriam para as águas. A partir disso, percebe-se, neste ambiente, certos apegos à divindade, para invocação e proteção frente aos perigos de adentrar as águas marinhas. As mesmas apresentam os mares altos e baixos e as ondas inesperadas e constantes. Também tem o fator da temperatura, né? Que muda a temperatura, muda o tempo para chuva, vai ocorrer uma tempestade. Então, vai ter diversos fatores que vai estar provocando aí que eles faziam a invocação para voltar bem para os seus familiares que ficaram em terra. Essa invocação tinha a finalidade, as divindades, na esperança também de conseguir trazer seus barcos cheios de peixe e retornar para casa com saúde, ver a família, né? Então, nós podemos ver a manifestação religiosa do fenômeno religioso do litoral através dos cultos, dos cantos, nos cantos nos cantos da religião afro-brasileira. Muitas referências a Luanda, terra de origem, né? Então, nos cultos afro-brasileiros, você vai observar a manifestação, né, de canto a essa deusa de Luanda, terra de origem, de onde eles vieram, de Luanda, a sua terra de origem. Assim como já falei que se refere à imagem marítima em Portugal, que é muito forte e presente, do mito de Dom Sebastião. Aqui no Brasil, a gente ainda pode observar essa manifestação religiosa do litoral, no Rio de Janeiro, que é bem presente na passagem de ano, e também na Bahia, pode ser observada essas celebrações no mar do Brasil. Então, a gente vai ver essa celebração no mar de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, da Bahia, enfim, nas diversas regiões do Brasil que possuem mar. Já no Rio, já ela é representada por Iara,
na região do norte do país, né? Então, a gente vai ver essa manifestação religiosa das águas em várias regiões do nosso país. Então, aqui tem um fenômeno também religioso que é comum no nosso país, que é o da floresta, que está relacionado aos índios, aqui no nosso Brasil, ela é bem presente, né? Então, esse fenômeno religioso das florestas trazia o sustento proporcionado pela caça. Então, os índios saíam para caçar, também trazer frutas, né? Das árvores que dava frutos, e pela diversidade também da fauna e da flora da região. Existia uma ameaça constante dos animais selvagens, eles saíam para caçar, mas eles também temiam os animais selvagens, né? Que é o caso que aqui no nosso país tem a onça pintada, tem alguns animais que são carnívoros. Então, os índios também têm medo, fica temeroso, com medo desses animais selvagens. E, ao mesmo tempo, o silêncio interno, intenso, provoca certo medo e crença nos espíritos das florestas, que abriga os humanos a elaborar uma relação com o espírito e também uma vivência comunitária. Então, quando a floresta está muito silenciosa, eles acreditam que são os espíritos, eles também fazem o ritual, o cântico para a chuva e etc. As tradições indígenas, ela é bem presente na América Latina e no Brasil, e desenvolveu seu rico conteúdo a partir dessa visão no qual se encontra a íntima relação com o espírito da natureza. Então, o índio percebe que ele precisa da natureza. Então, tudo dele vem da natureza e eles acreditam nesse fenômeno religioso da floresta, que é o espírito da floresta que vai se apresentar para eles. Então, eles acreditam fielmente que tudo que eles têm e eles conseguem é através do espírito da floresta. Então, aqui, nós também temos a manifestação religiosa no que vai dizer a respeito do que é sagrado, do que é profano, né? Então, a manifestação do sagrado, isto é, da ação dos deuses ou de um único Deus, depende da religião, no mundo, e o que provoca. Isso vai provocar a reunião, a agregação dos indivíduos que procuram o transcendente e as respostas para problemas fundamentais como a morte. Então, essa manifestação religiosa, que ela está segregada, como já falei antes, que ela está relacionada a teologia, a relação, ela está relacionada, essa manifestação sagrada, na economia, na política, na liberdade, na moral, principalmente na moral e na justiça. Então, tudo está organizado dentro do que é sagrado, dentro do que é justo ser feito. E aí temos também a manifestação do profano. O que é o profano? Por sua vez, né? Então, o profano, as pessoas acreditam assim, eu posso fazer o que eu quiser, que isto não vai me trazer consequência. E a manifestação do sagrado é sempre tentar convencer o profano que ele está praticando algo errado, que ele não pode ir pelo aquele caminho que vai dar errado, que vai ter consequência, tanto com relação à liberdade dele, como na economia dele, porque a sociedade ela tem regras, e nós temos que cumprir o que está na regra, o que está escrito nas leis. Então, o sagrado, ele vai tentar convencer o profano que aquilo que ele está fazendo é errado. Mas nem sempre na cabeça do profano
o que ele está fazendo é errado. Para ele, aquilo é certo, é o correto. E leva-se um bom tempo para você conseguir observar que aquilo que você está praticando, que é errado, traz certa consequência. Tem uns que conseguem observar isto, mas outros não. Então, é uma parte delicada para uma sociedade que ela vai ter a manifestação do que é sagrado. Então, nós vamos ver aqui, ó, o que é correto dentro do sagrado. A manifestação religiosa dentro do sagrado, por exemplo, quando você tem uma união estável, né? Então, ali está dentro do sagrado, onde você faz um juramento de estar com aquela pessoa na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, no dinheiro, sem dinheiro, ser honesto e leal com o outro, né? Então, que é uma aliança que é feita dentro do sagrado que não pode ser quebrado. A partir do momento que há a manifestação do profano, essa união daquilo que era sagrado já não serve mais, tem que ser desfeito. Então, e traz toda uma consequência. Nós temos também a manifestação religiosa no que diz a questão do bem e do mal. Então, nós vamos ver aí o que é bom, o que é mal. Então, eu tenho que ter isso em mente, porque andar pelos caminhos bons, dentro da organização social do sagrado, me traz uma consequência positiva. Me levar dentro daquilo que é profano, que é mal, que é errado, vai me trazer uma consequência não muito boa. Então, o profano, o sagrado existe para que a sociedade esteja em harmonia. É ir tendo que cumprir essa manifestação religiosa dentro da lei, dentro daquilo que foi descrito. Então, aqui nós podemos ver nessa imagem povos, né, homens líderes de todas as nações, né, que são países, unidos pela uma mesma manifestação do que é sagrado, porque o sagrado vai colocar ordem. O sagrado, ele vai organizar toda uma sociedade, como já falei, dentro da política, dentro da economia, dentro de uma sociedade científica para estar pesquisando. Então, aqui diz, nas sociedades primitivas e também nas grandes civilizações antigas, a manifestação do sagrado é o que coloca ordem e respeito, e não está no meio da anarquia, né? Isto é, da ação dos deuses ou de um único Deus. Não importa se você serve a vários deuses ou um único Deus, desde que você esteja dentro do que é sagrado, da manifestação do que é sagrado, dentro dessa ordem e respeito para com a sociedade e sua civilização, né? Então, no mundo é o que provoca a reunião, a agregação dos indivíduos que procura resposta para o transcendente. Essa resposta são problemas, né, que nós vimos já fundamentado, né, porque toda essa manifestação religiosa surge por causa de um pequeno problema, de uma pergunta. Como responder à morte? Como se responde sobre a morte? Disso deriva basicamente toda a estrutura social. Alguém começou a se questionar: de onde eu vim, para onde eu vou, tem vida após a morte? Então, aqui no nosso país, o que acontece? O nosso país,
No entanto, apesar deste fato, o Brasil constitui-se como um Estado laico. Por isso, de acordo com a Constituição de 1988, todos que estão em território nacional são livres e têm o direito assegurado de manifestar sua crença e religiosidade de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário. Então, aqui nós temos no Brasil povos de todo lugar do mundo, né? Todos os países aqui nós podemos encontrar pessoas aqui dentro do nosso país, do Brasil. E aí a Constituição dá o direito dele continuar cultuando o Deus dele, seja lá qual for. Então, neste momento, eu termino a minha apresentação sobre a manifestação religiosa, falando desses eventos.